Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes... Do fundo do tempo foge o futuro, é tarde demais. E uma vontade de rir nasce no fundo do céu. É dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é uma missão, servir um mundo em transformação. Equidade, inclusão, diversidade, unindo pessoas de boa vontade. Viver em Rotary é uma missão, compromisso e dedicação. Cuidar do meio ambiente, tornarmos mais eficientes. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. De olhar voltado para o futuro, somos pontes, não somos muros. No alicerce da educação, ser rotário é ser solução. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Viver em Rotary é dar de si